Mas vamos começar com o nosso primeiro tema, que é Real Madrid, Tati. Parece que o Xabi está fazendo algumas mudanças aí no time merengue, né? Chamou a atenção que a gente ficou sabendo hoje de que na próxima terça-feira a gente tem Real Madrid e Liverpool, na verdade, Liverpool e Real Madrid lá na Inglaterra. E um ponto que sempre acontecia e já era normal pra gente é ver o Real Madrid treinando no campo onde vai jogar o jogo da Liga dos Campeões no dia seguinte. Ou seja, a gente estava acostumado a, na prévia do jogo, na segunda-feira, por exemplo, no caso que o jogo é na terça, a gente acompanhar os 15 minutos abertos do treino do Real Madrid no estádio do rival, no caso, lá em Anfield, no estádio do Liverpool. E não vai acontecer dessa forma nessa rodada. O Xabi Alonso modifica isso, resolve fazer o último treino do Real Madrid antes do jogo na Champions aqui em Madrid. Depois o time viaja para a Inglaterra e para o estádio só vão o técnico e o jogador que vai dar a entrevista coletiva. Então é uma mudança significativa, porque os dois últimos Bom, todos os últimos treinadores, desde a chegada do Zidane lá em 2016, tinham como característica isso, né? De treinar no estádio onde o time ia jogar no dia seguinte na Champions. Zidane foi assim, Lopetegui foi assim, Solari foi assim, Ancelotti foi assim, e agora o Xabi Alonso volta a uma regra que com o Real Madrid, quem fazia isso era o Mourinho. Quando o Mourinho treinava o Real Madrid, era algo que acontecia. E depois a gente foi vendo, né, Fred, os clubes ingleses, alguns clubes alemães, já tem como característica, eles nunca treinam no estádio na prévia do jogo, sempre fazem o útil treinamento no CT, mas para o Real Madrid, Gil, isso é uma novidade, por isso a gente traz essa Isso é modificação para aqui do Xabi Alonso. esconder um pouco mais da imprensa, né, Tati? No fim das contas. Eu acredito que sim, porque na verdade, nesses treinos prévios, por exemplo, o Ancelotti, ele nunca treinava com o time que ia jogar no dia seguinte. Era mais um reconhecimento de gramado mesmo, dos jogadores se ambientarem um pouquinho com as dimensões, da arquibancada para o campo e tal. O Xabi Alonso toma a decisão de não seguir dessa forma e de esconder ainda mais, né? Isso pode ser que ele esteja nos dando um indício de que ele vai começar a treinar o time que vai entrar em campo no dia seguinte nessas prévias de Champions, né? Coisa que até agora não acontecia. O que me parece é que cada vez mais ele tá se sentindo seguro. Na verdade, eu acho que ele nunca me pareceu inseguro para tomar decisões no Real Madrid. Eu acho que, óbvio, que ele é um técnico jovem, mas pela história que ele tem como jogador, ele acaba tendo um pouco mais de coragem, né, e autonomia para tomar decisões ali que podem, inclusive, gerar debate, e por isso ele tem essa segurança de, por exemplo, trocar o Vinícius Júnior, né, quando ele estava bem no jogo, um dos principais jogadores do Real Madrid, que já tem uma história muito grande com o Real Madrid, já decidiu Liga dos Campeões. E aí o Vinícius Júnior se pronunciou nas redes sociais com um comunicado para pedir desculpas pela reação dele no El Clássico na substituição. Só que o que chama a atenção, se o João puder colocar para a gente aí na tela o comunicado do Vinícius, o que chama a atenção, vou ler aqui para vocês, é que ele não pede desculpas para o treinador. Então, abre aspas. Hoje quero pedir desculpas a todos os torcedores do Real Madrid pela minha reação quando fui substituído no clássico. Como já fiz pessoalmente durante o treino de hoje, quero também pedir desculpas novamente aos meus colegas de equipe, ao clube e ao presidente. Às vezes a paixão me domina. Sempre quero vencer e ajudar minha equipe. Meu espírito competitivo vem do amor que sinto por este clube e por tudo o que ele representa. Prometo continuar lutando a cada segundo pelo bem do Real Madrid, como tenho feito desde o primeiro dia. Surpreende um pouco, Fred, o fato dele não pedir desculpa pro Xabi? Me parece intencional ou um acidente muito específico, né? Porque se ele só tivesse falado desculpa a todos os torcedores e seguido adiante, aí eu acho que, né, tá só falando com a torcida. Mas quando vai e destrincha aos colegas de equipe, ao clube, ao presidente, ao massagista, ao rapaz que pinta a linha do meio-campo no Santiago Bernabéu e não cita o treinador, eu acho que tem alguma fissura, né? Eu acho que indica alguma fissura de relação ali. Não é um rompimento, mas me parece uma fratura aí na relação entre o Vinícius e o Xabi Alonso. E as notícias que têm vindo daí de Madrid são um pouco nesse sentido, né, Tati?
de como está estranha a relação não só com o Vinícius, mas com o elenco. Então, eu acho que é uma nota boa para a torcida, mas ela indica, ela sublinha um pouco esse problema entre Vinícius e Xabi Alonso. Aqui evidentemente que o ponto de o Vinícius não ter citado nem o nome do técnico e nem da comissão técnica, né? Porque ele poderia ter colocado comissão técnica e não citar exatamente o técnico, obviamente que chama a atenção. É, do lado do clube se vê como algo positivo que ele tenha reconhecido o erro e que tenha pedido perdão. O clube em nenhum momento está entrando nessa história, está deixando para tudo ser resolvido dentro de campo. A gente precisa, né, dentro do vestiário, digamos assim, a gente precisa lembrar que existiu uma conversa entre Vinícius Júnior e Xabi Alonso, na qual a informação que chega é de que o Vinícius pediu desculpa para o Xabi Alonso pessoalmente. Ele também pediu, conversou com os companheiros de vestiário, com a comissão, pedindo perdão e dizendo que isso não vai voltar a se repetir e tal, dentro do vestiário que foi uma conversa cordial e tal, meio que para botar um ponto final na história. Mas quando ele vem publicamente, ele não especifica a comissão técnica, obviamente que chama e levanta toda essa questão. A gente sabe que o gesto que o Vinícius faz ao ser substituído no Neoclássico, e a gente já falou aqui que não está de acordo com esse gesto, mas é um passo a mais para deixar bem claro que existe ali uma relação complicada entre o técnico e o jogador, né? Que ela já vem de algum tempo, que o Vinícius tem dificuldade de entender a lógica nas substituições do Xabi Alonso. Por isso ele fala na hora que ele sai de campo, sempre eu, porque realmente fica difícil de entender. E no El Clássico acho que ficou mais difícil ainda, né? Pelo jogo que ele estava fazendo. Então, a gente já falou muito sobre isso na segunda-feira, mas depois desse pedido público de desculpas, obviamente que a sensação que passa é que ok, dentro do macro é algo meio resolvido, mas a gente vai precisar entender com o passar do tempo se realmente é algo que começa a se resolver ou não, né? Amanhã a gente tem entrevista coletiva do Xabi Alonso e vai ser interessante ouvir das palavras do técnico também em relação a isso, se ficou tudo resolvido, se tá todo mundo dentro do mesmo barco e remando para o mesmo lugar, ou se daqui a pouquinho a gente vai ter mais um capítulo dessa história. Eu tento me colocar um pouco na perspectiva do Xabi Alonso, sabendo o 5% de informação que a gente sabe, né, do lado de fora, é muito difícil, né? Porque claramente ele mostra até aqui que o Vinícius é um jogador importante, mas não tão importante quanto o Vinícius quer ser, pelo menos para essa primeira fase do trabalho do Xabi Alonso. E aí, se ele mantém esse tipo de gestão do Vinícius, vai aprofundar, vai colocar dedo nessa ferida, né? Porque vai aprofundar esse problema. Claramente, não é uma direção que o Vinícius quer que essa gestão siga. Se ele mudar para melhor na perspectiva do Vinícius, eu não sei o quanto que isso pode passar de mensagem para o elenco, que é quem reclamar ganha, e o quanto que ele se enfraquece. E se ele mudar para uma linha ainda mais dura com o Vinícius, o quanto que ele pode ter um rompimento na relação com um dos melhores jogadores do Real Madrid e o quanto que isso pode ser um problema para o futuro do próprio Xabi Alonso no clube. Assim, ele está numa sinuca de bico, meu amigo, que eu não sei se tem uma solução muito fácil, porque as três opções têm um porém aí. Nenhuma das três é show de bola, vamos seguir sem nenhum efeito colateral, sabe? E aí tem o ponto que a Gil estava falando de gestão, Gil, e aí é o que a gente vai querer observar muito no sábado, é que a gestão do Xabi Alonso da, digamos, grande crise que existiu até agora em relação a vestiário, que foi a crise do Valverde, ela foi solucionada com Valverde não joga no jogo seguinte, fica no banco de reservas e não tem minutos, depois que ele disse que não queria, não tinha nascido para jogar como lateral e o Xabi Alonso precisava dele nessa condição. O E Valverde não volta e só joga joga, como lateral, né? não joga aquele jogo lá no Cazaquistão e depois só jogou como lateral. Então agora a gente vai ter que ver qual é que vai ser a gestão do Xabi Alonso em relação a outra manifestação pública, né? Diferente de eu não quero jogar, essa é eu quero jogar todos os minutos, com relação ao Vinícius. Por isso que eu digo, a sensação aqui é que meio que dentro do vestiário a questão foi resolvida ontem.
Mas agora tem uma questão de resolver isso publicamente, com as palavras e as decisões do Xabi Alonso em relação ao Vini no próximo jogo. É que esse cabo de guerra é muito difícil, porque eu também acho que depende. Não é algo. Eu não acho que o Vini tem algo pessoal com o Mbappé, tá? Deixando Não, claro não isso. tem. E as informações que você sempre traz, né, Tati, vão nessa linha, né? De que não tem nada ali quebrado na relação dos dois. Só que o que me parece é que ele se incomoda muito com as atitudes que o Xabi tem em relação ao Mbappé, porque o Mbappé sempre fica. Só que esse cabo de guerra é difícil porque o Mbappé sempre entrega. O Vini entrega, mas o Mbappé sempre entrega. E os números estão aí. O Mbappé sempre marca gols. Então, acho que se ele for nessa linha de querer competir por minutos em relação ao Mbappé, eu acho que ele sempre vai perder, porque o Mbappé também é muito decisivo. É uma linha um pouco complicada. E o Yuri Santos colocou aqui no nosso chat: Xabi está tomando decisões difíceis e claramente tem o apoio da direção. Eu também acho que ele está bem respaldado em relação a isso. Mesmo porque o Real Madrid, ao que me parece, né, Tati, sempre deixou muito claro de que nenhum jogador é maior que a instituição, né? E em meio a isso, as conversas estão congeladas, né, Tati? Entre Vinícius e Real Madrid por renovação de contrato, que vai até. 2027. Então tem mais uma temporada, além dessa. É, isso. Tem essa até o final e uma seguinte. Só que na, são muitas coisas nessa situação, né? Vou primeiro no que a Gil falou. Em nenhum momento a equação Mbappé dentro de campo ela entra no Vinícius tentar entender a lógica aplicada pelo Xabi Alonso para a situação dele. O Vini não está dizendo que ele quer que o Mbappé seja substituído, ele não. Ele quer entender o porquê ele sempre é o substituído, mesmo fazendo um bom jogo e podendo decidir para o time, coisa que ele fez no El Clássico. Então, eu entendo que no geral a gente tem seja mais fácil a gente comparar com alguém, mas o Vini não está comparando com ninguém, ele quer entender a situação dele e aí o que fica difícil nesse momento, né? E depois, sobre a questão do clube, chama a atenção que, num momento desses, o clube tenha se afastado. O clube não multou o jogador, o clube não entrou na história, o clube não foi do lado nem do Xabi Alonso nem do Vinícius, o clube deixou, resolvam-se no vestiário. E isso também chama atenção, porque é uma decisão do clube deixar que se resolva no vestiário, até o momento que talvez o clube tenha que entrar. Nesse momento, a direção não está do lado de ninguém. Ela não comprou a história de nenhum. Ela tá deixando que a coisa seja solucionada dentro de campo, entre aspas, né? E aí a gente separa um pouco a questão da renovação com a questão do que está acontecendo no momento, dessas rusgas dentro do vestiário. Porque a renovação é outra coisa, ela já tinha começou no início do ano desse ano, ela foi para um lugar positivo que se achava que ia chegar a um bom ponto, inclusive a informação que a gente tinha que o Real Madrid tinha aceitado o que o Vinícius tinha falado, o Vinícius tinha aceitado o que o Real Madrid tinha oferecido e que estava muito próximo de fechar, mas de repente ela fica estagnada. Não está parado, só está nesse ponto, um ponto morto, digamos assim. E aí agora a gente precisa entender quem é que vai tomar o primeiro passo. As informações que começam a chegar aqui em Madrid é de que o Real Madrid vai insistir para renovar com o Vinícius. O Vinícius já tem na mesa a última oferta do Real Madrid. Então agora vai ter que ser um. Mas repito, a gente, tirando o que o Vinícius fala em quente, que eu acho que, dependendo de se ele continuar falando essas coisas, a gente pode levar em consideração ou não. Até agora a gente não tem nenhuma informação de que o Vini realmente tenha tomado a decisão de não renovar. A renovação ela tá parada, mas ela tá existindo nesse momento ainda. O ponto é que tem mais de um ano depois dessa temporada, mas a última janela grande para vender é no fim dessa temporada, né? E é ano de Copa do Mundo. E é ano Uhum. de Copa do Mundo, né? Exatamente, ainda tem isso. É o que alguém pode fazer com o Vinícius, o que o Real Madrid faz com outros jogadores, né? Em fim de contrato, como por exemplo o Alexander Arnold. E me parece muito justo que, da perspectiva do Vinícius, ele quer entender qual vai ser a situação dele no time com essa gestão técnica, para saber se ele vai, né, ter um compromisso alongado aí com um clube que ele ama jogar e tudo mais, porque no fim das contas, tá bem claro que ele quer jogar mais do que ele está jogando. E se o plano do treinador for jogar o que ele está jogando e está deixando o Vinícius insatisfeito, por que ele renovaria se o plano da diretoria é ter o Xabi Alonso a longo prazo? Enfim, tem várias. É um equilíbrio de vários pratos aí, né?